Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é Leon Weinstein ao microfone da cidade de Los Angeles, Califórnia. Muitos espectadores me perguntam com frequência por que ainda não estão julgando, por que ainda não estão punindo, por que este ou aquele ainda não está na prisão. Quero contar para vocês sobre a justiça, sobre as investigações, sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo para devolver o bom senso à nossa vida. Senhores, isso não é fácil, isso é difícil, mais difícil do que ganhar uma eleição. Limpar esses estábulos de algias, ou como um pântano, como Trump chama, ou a nomenclatura, ou o estado profundo, isso é ainda mais difícil. Acho que isso é o mais difícil de tudo. Na verdade, a luta contra a nomenclatura, contra os que não mudam, contra o estado profundo, quase nunca traz resultado. Eles estão muito entrincheirados, é uma defesa muito fechada, é uma cumplicidade muito forte entre eles. Os documentos estão escondidos, falsificados, apagados, as pessoas indesejadas ou são subornadas ou muitas vezes eliminadas. Para resolver o problema da luta contra o estado profundo, o mais importante, na verdade, é a equipe. Ou, como disse Iosif Vissarionovich Stalin, os quadros decidem tudo. Jeanine Pirro, uma das apoiadoras mais consistentes de Trump, mudou novamente de carreira. Ela foi promotora, depois foi juíza, depois apresentadora e especialista em. E agora Trump a chamou com urgência. Era preciso substituir urgentemente o procurador, que, aliás, era excelente, mas não foi aprovado pelo Senado. E o cargo para o qual ele estava sendo indicado era o de procurador-geral de Washington. Esse é um cargo muito sério, eu já falei sobre isso. É um cargo totalmente independente do Congresso, do governador, do presidente. Jeanine pode ser aprovada pelo Senado, pode não ser aprovada pelo Senado. Vamos ver, vai passar 1 mês e meio, 2 meses, acho que essa história vai começar. Mas o ministro da Justiça tem o direito de nomear, sim, alguém temporariamente como interino. Acho que em russo isso se chamava assim, sim, alguém que exerce temporariamente as funções. E durante esse tempo, Jeanine pode acumular tanta coisa, senhoras e senhores, de métodos violentos, tudo isso para essa mesma nomenclatura. E Jeanine, ou como ela é conhecida em todo o país, juíza Jeanine, ou seja, juíza Jeanine, se for possível acumular, ela vai acumular. Bem, hoje é o primeiro dia de trabalho completo da ex-apresentadora e juíza Jeanine Pirro no cargo de nova procuradora federal interina dos Estados Unidos da América para Washington, Distrito de Colômbia, a capital do país. Ontem ela fez o juramento e agora vai liderar o influente órgão que supervisiona todos os crimes cometidos na capital do país. Vamos acompanhar isso, Sandra. Vai ser interessante observar o desenrolar dos acontecimentos. Tudo de melhor para nossa amiga juíza, sentimos saudades dela, mas sabemos que ela está ocupada com assuntos importantes em outro lugar. Tudo bem, vamos acompanhar isso. Ao longo de mais de meio século, Jeanine Pirro, conhecida como Juíza Jeanine, dedicou sua vida à busca da justiça, à defesa da liberdade e ao exercício honesto, igualitário e imparcial do Estado de Direito. E é exatamente isso que ela faz. Ela foi uma excelente promotora distrital. Eu me lembro bem, ela era tão boa quanto qualquer um que eu já vi. Ela começou sua carreira em 1975 como assistente do promotor distrital no condado de Westchester, estado de Nova York, onde investigava crimes graves. E era realmente uma acusação séria, e ela perseguia criminosos de verdade, não criminosos imaginários como parece acontecer hoje em dia. Pessoas que nem deveriam ser responsabilizadas, inclusive por estupro ou assassinato. E era uma defensora incansável, uma protetora incansável das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Nesse cargo, Jeanine ajudou a criar uma das primeiras divisões do país de combate à violência doméstica. Acho que essa foi a primeira Jeanine. Como líder, ela revolucionou a proteção das vítimas e implementou políticas inovadoras e ousadas, sobre as quais poucos haviam pensado. Em 1990, Jeanine se tornou a primeira mulher juíza na história do condado de Westchester. E depois, aliás, uma pessoa muito respeitada, com uma carreira incrivelmente destacada. E nos anos seguintes, ela presidiu muitos casos criminais complexos. A razão da complexidade deles era que outros juízes não conseguiam entendê-los.
Após o discurso do presidente, a ministra da Justiça deu posse a Jeanine. Solenemente juro e confirmo isso com minha palavra. Eu, Jeanine Pirro, juro solenemente que vou apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos. Que vou apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos. Contra todos os inimigos, tanto externos quanto internos. Contra todos os inimigos, tanto externos quanto internos. E que vou manter a verdadeira fé e lealdade a isso. E que vou manter a verdadeira fé e lealdade a isso. E agora segue o discurso da Procuradora-Geral de Washington sobre o que ela pretende fazer ao assumir esse cargo na capital dos Estados Unidos. Obrigada, senhor presidente, e obrigada, senhora Procuradora-Geral. Vocês dois têm sido meus amigos por muitos anos. Há muito tempo, entrei na faculdade de Direito para estudar questões de justiça e trazer justiça às vítimas de crimes violentos, mulheres, crianças e idosos. Lutei para dar a elas uma voz em um sistema que era tanto cego quanto surdo para seus problemas. Coloquei toda a minha alma e coração em criar um sistema que respondesse às necessidades delas. Minha trajetória profissional e meus sucessos como promotora chamaram a atenção do público e minha vida tomou rumos inesperados. Em tudo isso, presidente Trump, o senhor sempre permaneceu firme. Foi um dos meus primeiros apoiadores e defensores. Nunca hesitou, sempre foi resiliente, digno de confiança e seguro. Aliás, eu não sabia que Jeanine e o presidente Trump eram amigos de longa data, ainda antes de ela se tornar juíza. Hoje, senhor presidente, o senhor me faz voltar às minhas raízes. E esta é uma arena maior, mas não menos importante. Onde precisamos de justiça, onde precisamos deixar claro que a justiça será respeitada no Distrito de Colômbia. E só na semana passada, aqui, na capital do nosso país, 2 pessoas que estavam à beira de uma nova vida, com esperanças e sonhos, não tiveram a chance de realizá-los. Porque um assassino frio tomou a decisão de atirar neles nas ruas, em uma noite fria e chuvosa, na nossa capital. Não foi um lutador pela causa da Palestina que matou 2 representantes de um Estado agressor, como diria alguém como Obama. Foi um assassino frio que matou 2 jovens nas ruas da nossa capital. Eu gosto mais dessa abordagem. Chega de tolerância ao ódio, chega de misericórdia para os criminosos. A violência será reprimida diretamente com a devida punição. E esta cidade voltará a ser uma cidade brilhante sobre a colina, naquela América que o presidente Trump prometeu tornar grande novamente. E certamente tornará segura novamente. Senhor presidente, a América lhe agradece e eu lhe agradeço. Em seguida vieram as perguntas da imprensa para o presidente. Naturalmente. Na verdade, Trump responde a mais perguntas da imprensa em um dia do que Biden respondeu em todos os seus 4 anos de estadia na Casa Branca. Você acha que os russos demonstram desrespeito quando dizem que sua crítica a Putin é apenas uma reação emocional? E você ainda acha que Putin realmente quer terminar a guerra? Eu não posso lhe dizer isso, mas vou informar em cerca de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, saberemos disso muito em breve. Vamos descobrir se ele está nos enganando ou não. E se for o caso, vamos reagir de uma forma um pouco diferente. Mas isso vai levar cerca de 1 semana e meia a 2 semanas. Temos o Sr. Bitkov aqui, ele está fazendo um trabalho fenomenal. Agora ele está sendo muito rigoroso com eles. Parece que eles querem fazer algo, mas enquanto o documento não estiver assinado, não posso dizer nada para você, ninguém pode. O que posso dizer é o seguinte: posso dizer que estou muito decepcionado com o fato de que já aconteceram várias noites seguidas em que pessoas foram mortas bem no meio do que você chamaria de negociações. Estou muito decepcionado com isso, muito decepcionado. Sim, por favor. Trump disse 2 semanas, talvez 1,5, e nós saberemos exatamente a posição da Rússia.
e Trump está muito decepcionado com a liderança da Rússia, porque organizar bombardeios em massa no meio das negociações não confirma o desejo da Rússia de avançar em direção à paz, algo que tanto Putin quanto Lavrov e todos os outros sempre garantiram tanto a Trump quanto a Witkoff. Ou seja, dentro de 2 semanas, saberemos se todas as declarações anteriores de Putin foram uma mentira. E dependendo disso, como disse Trump, os Estados Unidos da América começarão a agir. Como Trump vai agir, ele naturalmente não explicou. Ele geralmente não gosta de explicar o que vai fazer. A pergunta sobre como as coisas estão acontecendo no Irã, em Gaza, respondeu Witkoff que os ucranianos diariamente chamam de idiota, de capacho, de tapete de Putin, o que, é claro, aumenta muito o seu desejo de ajudar a Ucrânia. Eu acho que estamos na imprensa. Estamos prestes a enviar um novo projeto de acordo que espero que seja entregue mais tarde. Hoje o presidente pretende analisá-lo. E eu tenho uma sensação muito boa sobre alcançar uma solução de longo prazo temporária. Suspensão de fogo, uma suspensão temporária do fogo e uma solução de longo prazo para a resolução pacífica deste conflito. Ogo Witkoff já está preparando os pontos do acordo. Hoje vai entregá-lo para Trump revisar sobre o estabelecimento de relações econômicas com o Irã, avançando da trégua temporária e redução de sanções para a normalização. É isso aí, sim. Sinceramente, nem dá para acreditar mesmo. Putin está brincando com fogo. Quais serão as consequências para a Rússia se ele continuar, se a Rússia continuar? Bem, não vou te dizer exatamente, mas as palavras falam por si só. Essa situação não nos agrada. Acho que estamos indo muito bem com o Irã, acho que estamos indo muito bem com o gás, mas com o Irã realmente estamos indo muito bem. E eu acho que veremos algo muito sensato, porque só existem 2 desfechos. Você sabe quais são esses 2 desfechos? Um desfecho sensato e um desfecho violento. E eu não acho que alguém queira ver a segunda opção, mas acho que conseguimos um grande progresso e vamos ver o que acontece. Sabe, eles ainda precisam concordar com as etapas finais do documento, mas acho que você pode ficar muito agradavelmente surpreso com o que vai acontecer lá. Isso seria maravilhoso para eles. Eles poderiam ter um grande país no futuro. Naturalmente, seguiu-se a pergunta sobre as relações com a União Europeia, com a China, mas também com o restante do mundo, relacionadas às sanções comerciais mútuas. Senhor, os analistas de Wall Street inventaram o termo comércio assim. Eles dizem que Donald Trump sempre recua das ameaças de impor tarifas, e é por isso que os mercados estão subindo esta semana. O que você acha sobre isso? Eu estou demitindo. E depois eu recuo. Eu nunca ouvi falar disso. O que você quer dizer? Porque eu reduzi as tarifas para a China de 145%, que eu mesmo estabeleci, para 100% e depois para outro valor. E eu disse, vocês precisam abrir todo o seu país. Porque eu introduzi para a União Europeia um imposto de 50%. Eles ligaram e disseram, por favor, vamos nos encontrar agora mesmo. Agora, por favor. Vamos nos encontrar agora mesmo. E eu disse, tudo bem, dou a vocês até o dia 9 de junho. Eu até perguntei para eles qual data, porque eles não estavam prontos para se encontrar. E depois que eu fiz o que fiz, eles disseram, nós nos encontraremos a qualquer hora que você quiser. E temos uma data final, 9 de julho. Você chama isso de retrocesso porque agora temos investido ou temos a obrigação de investir 14 trilhões de dólares. Enquanto Biden praticamente não tinha nada. Com Biden, este país estava morrendo. Sabe, agora temos o país mais quente do mundo. Eu fui para a Arábia Saudita, o rei me disse, você tem o país mais quente. Agora temos o país mais quente do mundo. 6 meses atrás, este país estava absolutamente morto. Nós tínhamos um país morto. Nós tínhamos um país sobre o qual as pessoas achavam que não iria sobreviver. E você faz uma pergunta tão desagradável. Isso se chama negociação. Você menciona um número e se você o reduz, sabe, se eu mencionar um número deliberadamente inflado e depois abaixar um pouco, só um pouquinho. Eles querem que eu mantenha essa taxa de 145% de tarifa. Até eu disse, poxa, isso é realmente alto. Sabe por que isso aconteceu? Por causa do fentanilo e de muitas outras coisas. Se você juntar tudo isso,
Eu perguntei, onde estamos agora? Estamos no nível de 145%. Eu disse, uau, isso é muito. Isso é muito. Eles não tinham nenhum negócio e tinham muitos problemas. Fomos muito bons com a China. Não sei se eles serão bons conosco, mas fomos muito bons com a China. E em muitos aspectos, acho que realmente ajudamos muito a China. Porque, sabe, eles tiveram grandes dificuldades. Afinal, nós praticamente cortamos relações com a China de forma abrupta. Nós não fazíamos nenhum negócio por causa da tarifa, porque ela era muito alta, mas eu sabia disso. Mas nunca diga o que você disse, essa é uma pergunta desagradável. Continue, para mim essa é a pergunta mais desagradável. O presidente Zelensky disse que está pronto para se encontrar com você e com Vladimir Putin em Genebra. E ao que parece, o general Pelok está cuidando dos preparativos para isso. Você planeja se encontrar com os dois? Bem, eu vou me encontrar, se isso for necessário. Sabe, isso exige, nós precisamos. Acho que agora estou nesse estágio. É uma pena que você não era assim há alguns meses atrás. Mas agora estamos trabalhando com o presidente Putin e vamos ver aonde isso vai levar. Acho que está tudo indo normalmente para nós, mas vamos ver. Não gosto do que está acontecendo, isso é tudo o que posso dizer. Não gosto quando vejo mísseis sendo lançados contra cidades. Isso é inaceitável, não vamos permitir isso. Então, em 2 semanas, saberemos o que Putin realmente quer. Com o Irã estão ocorrendo negociações intensivas e positivas, como Witkoff e Trump confirmaram. Nós não sabemos o que isso significa. E a União Europeia, até 9 de julho, está assinando, pelo que entendi, um acordo comercial. A China está em uma situação ruim, economicamente, eu diria até em colapso, e não apenas em uma situação ruim. Os Estados Unidos se tornaram o ponto mais quente do planeta do ponto de vista de novas tecnologias e investimentos. A inflação está quase zero. Um resultado bastante bom para os primeiros 4 meses no Salão Oval. Você não acha? Bem, tudo bem. Vamos voltar para Jeanine Pirro. Afinal, começamos falando sobre crimes, punições e coisas do tipo. Então, o que Jeanine já começou a fazer? Bem, ela começou a falar sobre a pena de morte em Washington, Distrito de Colômbia, sobre a qual não ouvimos falar há muito tempo. O Ministério da Justiça restaurou a pena de morte. E como o Distrito de Colômbia, basicamente, é um território federal, a pena de morte agora será restabelecida em Washington, Distrito de Colômbia. Isso é bom. A pena de morte por traição está prevista na Constituição. E agora, aqui está o que sabemos. Funcionários que usam o dispositivo de assinatura automática de Joe Biden para assinar documentos ilegalmente e falsificar sua assinatura foram identificados. Em um dos meus vídeos, já falei sobre 3 pessoas que controlavam a caneta automática de Biden. Bem, a pena automática, assim como é chamada aqui, e não há nada de ilegal nisso, porque, bem, há um monte de decretos diferentes relacionados a isso. Por si só, isso não é ilegal, Só se o presidente não tivesse dado permissão para algo, ou se o presidente não estivesse ciente, ou se fosse possível provar que o presidente simplesmente não entendia nada. Enquanto eles carregavam dezenas, centenas, milhares, nós já sabemos disso, papéis. Assinar embaixo da assinatura dele. Então é interessante que, se eles reconhecerem esses 3, 4 como traidores da pátria, então Jeanine Pirro, de acordo com aquele conceito que você mencionou, exige pena de morte. Acho que as pessoas que vendiam indultos se encaixam nessa categoria. Ed Martin, que já está lidando com essa questão. Do ponto de vista do Ministério da Justiça, e isso pode-se dizer, é até uma posição mais forte e influente. O que você acha? Quem são esses funcionários democráticos de Seymour? Ed menciona pessoas que trabalharam na campanha eleitoral de Biden em 2020. Ron Klein, Anita Dan, Bob Bauer, Anita Dan, Mamá, comunista cruel. Ele diz que nós sabemos. Ed Martin enviou cartas para o escritório do Procurador Federal dos Estados Unidos da América Procuradoria, família Biden. Ele diz que as pessoas precisam começar a contratar advogados. Um funcionário da administração Trump revela qual extremista democrata controlava o alto pen de Biden. Falando sobre isso, Elizabeth Warren, ele tem provas de que Elizabeth Warren assinou. Muitos desses documentos pertencem a ela mesma. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não diga, Joe Pocahontas controlava o alto pen.
E em um vídeo publicado recentemente por David Hogg, agora foi revelado que o chefe da administração de Joe Biden, Anthony Bernal, secretamente comandava a Casa Branca de Biden. Imagens sensacionais. Isso era um segredo aberto. Eu evitaria um assustador manipulador secreto no estilo do Mágico de Oz. Ele tinha um poder enorme e ele controlava o AutoPen. Ai, coisas assustadoras. Então todas essas pessoas precisam ser investigadas. E agora, acontece que quem vai investigá-los é o juiz Janin. Adivinha quem vai entregar as intimações? Juiz Zanin Chinovnikov. Biden foi convocado para depor no Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados. O juiz Janin, é claro, também será responsável por responsabilizar aqueles que não comparecerem ao Congresso. Assim como fizeram com Stephen Bannon ou Peter Navarro. Então, isso é um desenvolvimento muito interessante, e o juiz está começando com a nota certa. Eu estou contando tudo isso em detalhes porque sempre me perguntam por que não prendem, por que não punem nos Estados Unidos, senhores. As engrenagens da justiça giram terrivelmente devagar, mas de forma inevitável. Para punir é preciso provar a culpa. Nosso sistema de justiça é britânico, ou seja, bastante complexo e pesado. Porque eles realmente não querem erros judiciais, realmente não querem que pessoas inocentes sofram, por isso é complicado, por isso existe a presunção de inocência. É muito difícil conseguir uma condenação. Para provar a culpa são necessárias provas, não opiniões, não gritos e exclamações. As provas precisam ser reunidas e os culpados são culpados. Eles, pelo que sabemos, foram cuidadosamente eliminados. E tentaram mover as pessoas, removê-las, persuadi-las, misturar seus próprios assuntos para que elas também tivessem medo. E eles tinham tempo e tinham poder. Se você reunir provas insuficientes, o tribunal não os considerará culpados. Então, acontece que tudo isso leva tempo, mas é feito com cuidado e não rapidamente, para que os culpados não escapem da justiça, porque o que menos queremos é que eles escapem da justiça. Aqui está o homem para quem convergem todos os fios dos crimes do governo. O presidente do Comitê de Supervisão do Congresso, ou seja, James Comey, ele está no Congresso, como eu já disse, todos os fios levam até ele, porque ele é o principal, não porque ele seja culpado de algo, pelo contrário, ele é o principal investigador. Se olharmos para o que Joe Biden fez no final do seu mandato presidencial, ele foi mais ativo nos últimos 90 dias do que nos primeiros 3 anos e meio. Eles assinaram muitas ordens executivas, fizeram e emitiram muitos perdões, e quase todos foram assinados com a ajuda de um dispositivo de assinatura automática. Queremos saber quem controlava o dispositivo de assinatura automática e quais poderes eles tinham para usá-lo em nome do presidente. Supervisão sobre... Casa. Esta é a presidente do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, James Comer. E agora as republicanas estão concentrando a atenção no uso, pelo ex-presidente Biden, de um dispositivo de assinatura automática para assinar documentos oficiais durante seu mandato. Tudo isso faz parte da investigação sobre a suposta ocultação do agravamento da saúde de Biden. O Comitê de Supervisão da Câmara insiste em interrogar o médico de Joe Biden e vários funcionários-chave. Todos eles podem receber intimações se não cumprirem as exigências até amanhã. Então, agora foi estabelecido um prazo final. Os republicanos estão intensificando suas ações neste momento. Em uma publicação nas redes sociais, o presidente Trump escreveu: quem controlava o dispositivo de assinatura automática está se tornando cada vez mais uma sensação a cada minuto. Aisha Rosny, reportagem de Washington. Aisha. Oi, bom dia, Harris. Sim, está tudo certo? O presidente do Comitê de Supervisão, Comer, me informou que seu comitê está pronto para retirar essas convocações em poucos minutos, caso o médico do ex-presidente Biden e 4 outros funcionários não respondam ao seu pedido de entrevista até o prazo final de amanhã. Comer também me disse que está pronto para expandir a lista de convocados, incluindo a ex-primeira-dama Jill Biden, o filho deles, Hunter Biden, e a ex-secretária de imprensa Karen Jean-Pierre. O que o comitê faz? Ele investiga e o Congresso tem muitas maneiras de obter informações. E quando eles encontram algo ilegal, eles encaminham os casos para o Ministério da Justiça.
Esse não é um processo rápido, mas permite entender, separar opinião e impressão dos fatos e depois encontrar confirmação para esses fatos. Sem esse processo, isso será chamado de justiça pelas próprias mãos. E, aliás, isso pode funcionar tanto para um lado quanto para o outro. Agora somos nós contra eles, amanhã serão eles contra nós. Não, ainda é a América, na verdade. Ainda conseguimos salvá-la. Agora vamos olhar para Biden e seu círculo. Eles o cercavam e não deixavam ele falar, porque quando ele falava era assim. Bem, nós sabemos que Ron Klein é o chefe da administração de Biden e o chefe da administração sempre tem um enorme poder em qualquer Casa Branca. Eles são como o diretor de operações em uma empresa. Os funcionários juniores trazem todos os problemas e questões para o chefe da administração, que decide o que fazer com isso. Vale a pena levar isso para a consideração da liderança, neste caso do presidente? Eles são como um porteiro, determinando quem e o que chega até o presidente. Então, Klein claramente desempenhou um papel fundamental não apenas no encobrimento, mas também no uso da assinatura automática. Mas quem mais estava envolvido? Quem mais tinha acesso à assinatura automática? O que realmente importa para chegar ao fundo do que está acontecendo? Isso pode abrir a porta para investigações criminais. E hoje de manhã vamos descobrir quem realmente estava no topo dessa cadeia de decisões. O vice-presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, David Hogg, estragou tudo de novo. Acidentalmente, ao expor todo esse esquema, ele revelou completamente o escândalo, admitindo para uma câmera escondida que no Comitê Nacional do Partido Democrata todos sabiam disso, sabiam que isso estava acontecendo. E eles sabem exatamente quem é essa pessoa, quem foi essa pessoa, quem agiu como nosso presidente secreto, alguém de quem a maioria dos americanos nem sequer ouviu falar. O principal conselheiro de Jill Biden, Anthony Bernal, ao que tudo indica, foi o verdadeiro presidente dos Estados Unidos, o homem que realmente governou o país durante o mandato de Biden. David Hogg diz que no Comitê Nacional do Partido Democrata sabiam que Anthony Bernal tomava decisões em nível executivo, como chefe de departamentos, chefe de gabinete. Imagine, Biden nomeia seu gabinete para ajudá-lo a governar o país, mas eles usurpam seus poderes, decidem contorná-lo, excluem Joe Biden do processo de tomada de decisões e recorrem diretamente a Anthony Bernal. David Hogg descreve essa pessoa como, cito, uma figura sombria no estilo do Mágico de Oz, que detinha um enorme poder e diz, eu não consigo transmitir o quanto de poder ele tinha na Casa Branca. Ainda acho que foi Barack Obama quem puxava as cordas, mas talvez tenha sido Anthony, como dizem, que foi trazido por Jill Biden. Isso é um segredo. Aliás, este próximo episódio vai ser muito engraçado. Isso foi gravado secretamente, a pessoa não sabia que ela estava sendo gravada. Este é um dos líderes do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, um tal de David Katt. Não é uma pessoa muito inteligente, mas eu acho que é muito barulhento, por isso acabou entrando. Acho que ele é vice-presidente do Partido Democrata dos Estados Unidos. Ele é muito jovem, veja só. A questão para mim é o quão corrupto é o Comitê Nacional do Partido Democrata, se tantas pessoas sabiam ou tão poucas sabiam sobre o presidente dos Estados Unidos. Quero dizer, basicamente, a questão é que o Comitê Nacional do Partido Democrata sempre acabará sendo, no final das contas, um comitê de campanha eleitoral do presidente. A questão mais importante é o círculo mais próximo de Biden. É só isso. E eu não posso enfatizar o suficiente o quanto, por exemplo, a chefe de gabinete de Jill Biden tinha um enorme poder. Jill Biden, chefe de gabinete de Jill Biden. Era como se por volta dos 11 anos isso fosse um segredo de polichinelo. Eu, por exemplo, tentava evitá-lo. Ele era assustador, como ele se chama. Anthony Bernal. Eu nunca o vi. Exatamente. Ele é simplesmente, bem, ele é como uma figura sombria, tipo um mágico da Terra de Oz. Foi isso que o tornou assim. Bem, eu, claro, sabia. Mas, por exemplo, as pessoas comuns nem sequer imaginavam como ele era. Mas ele tinha um poder simplesmente enorme e eu não consigo transmitir o quanto de poder ele tinha na Casa Branca. Nos Estados Unidos da América existe um grupo de mídia que se chama Projetos Natit, que significa projeto. Descoberta da verdade? Bem, é assim que a verdade é descoberta. A especialidade deles é gravar vídeos, revelações de políticos, funcionários e outros semelhantes que não suspeitam de nada. Bem,
Ele era o chefe do gabinete da primeira-dama. De acordo com o novo livro de Jake Tatar, ele também era, cito, a pior pessoa que eles já conheceram. O mais impressionante nisso é que a mídia independente relatou tudo isso durante muitos anos. Nós todos sabiam que isso estava acontecendo, que Joe já não estava no comando, que ele não era capaz de cumprir suas funções. Mas a mídia tradicional nos chamava de teóricos da conspiração, publicava checagens de fatos toda vez que Trump ou um republicano falava sobre a saúde debilitada de Biden. A defesa de Jake Tapper, que até a mídia tradicional esqueceu. A principal regra do jornalismo é nunca confiar nas pessoas no poder. Vocês só podem estar brincando. Olhem só. E eu acho que precisamos ser céticos em relação a tudo o que as pessoas no poder nos dizem. E quero dizer, isso obviamente deveria ser o lema de um jornalista desde o começo. Se sua mãe diz que te ama, encontre uma segunda fonte. Mas a gente só precisa lembrar disso. Entende? Políticos mentem, casas brancas mentem, o poder sim é um afrodisíaco, né? E todos nós precisamos lembrar disso e não aceitar tudo ao pé da letra. Jornalistas que mentiram para nós durante anos agora dizem: nós só éramos tão ingênuos, a gente nem entendia, a gente não via. Sim, nós víamos que ele se movia de um jeito meio estranho, mas acreditávamos que estava tudo bem com ele. Mas lembre-se do que eu estou dizendo. Ao sinal da trombeta do partido, todos eles, e ainda por cima felizes, vão marchar em fileiras organizadas para mentir. De novo, de novo e de novo. Bem, e por fim... E nós temos os resultados da pesquisa em mãos. E esta é uma pesquisa muito importante, eu acho realmente grande, provavelmente a mais significativa, na minha opinião, de todas que o Rasmussen Reports já realizou. Vocês estão vendo esses resultados esta noite porque eles mostram que os eleitores estão satisfeitos quando recebem o que queriam. Continuação a seguir. Maioria, 50%, isso é a maioria. As pessoas simplesmente pensam que maioria é isso. Na verdade, se a maioria é 50% mais uma pessoa viva. É assim que funciona. A maioria, 50%, dizem que, na opinião deles, a América está indo na direção certa. Talvez pareça que isso é pouco, mas não se esqueça que isso praticamente nunca aconteceu, nem mesmo praticamente. Para 50% dizerem que estamos indo pelo caminho certo, bem, não são camaradas, mas senhores nesse caso. Mas mesmo assim, bem, nunca houve algo assim. Eu venho falando sobre isso possivelmente acontecer. Eu já falei que isso pode acontecer, eu achava que isso nunca aconteceria, até cheguei a brincar sobre isso. Talvez algum dia Trump consiga elevar esse curso correto para mais de 50%. E ele foi lá e fez isso, ele simplesmente foi lá e fez isso. As pessoas agora estão mais satisfeitas com a direção em que o país está indo do que estiveram em qualquer outro momento recentemente. Esta é mais uma conquista do presidente Donald Trump, que já está há várias semanas à beira da maioria de apoio. O último índice médio da pesquisa sobre se o país está indo na direção certa ou errada, divulgado na terça-feira, atingiu 50% e não mostra sinais de queda. Bem, esse é o comentário dele. Aqui está o tweet que mudou tudo. No post, lá eles chamaram isso de território inexplorado. Essas são as palavras de Ted e ele está certo. Esse número está incorporado na imagem. Nós vamos vê-lo mais tarde. Bom dia. Os eleitores dos Estados Unidos da América estão se tornando cada vez mais otimistas. E o sociólogo Rasmussen Mark Mitchell disse: eu nunca pensei que veria isso. Eu não acho que o Partido Republicano perceba toda a seriedade do presente que Trump lhes deu. O presente da plataforma MAGA, uma plataforma vitoriosa, um caminho para o sucesso para os republicanos. Partido. Foi uma presidência sem precedente. Ele também escreveu no KIKS: droga, isso realmente aconteceu. Pela primeira vez na história das nossas pesquisas, a maioria acredita que o país está indo na direção certa. Não vacilem, republicanos, eu não pude deixar de colocar isso aqui. No geral, 50% acham que o país está indo na direção certa, enquanto 45% discordam. Os republicanos, em sua esmagadora maioria, concordam que tudo está bem. 75% acham que isso também é um recorde. Enquanto isso, a maioria dos democratas discorda. 65% acham que o país está indo na direção errada. Mas mesmo esse é um índice bastante baixo para eles, o que demonstra uma divisão acentuada no país. Sobre política e Trump... Eu explico. 35% do Partido Democrata acham que Trump está levando o país na direção certa.
Isso é um recorde. Na política moderna, nem eu consigo lembrar, nem o Michael Mitchell consegue lembrar. E este é o índice de aprovação, a diferença entre aqueles que aprovam totalmente e aqueles que desaprovam totalmente. E Barack Obama, terra chamando Barack Obama, Donald Trump acabou de te ultrapassar? Veja como o índice de aprovação do Donald Trump, o 47º, é estruturalmente mais alto do que o de qualquer outra pessoa. Ele literalmente ultrapassa o Barack Obama. E toda essa demonização não funcionou. Ninguém demonizou o Barack Obama, especialmente no início do seu primeiro mandato. E mesmo assim, agora o índice de aprovação do Donald Trump mostra resultados melhores. Acabou de ultrapassar essa marca. Isso é simplesmente uma loucura. Se ele traçar a linha no nível 0, será significativamente mais alto do que qualquer outro presidente recente. Nunca vimos algo assim antes. Michael Mitchell, um analista conhecido, eu já o mostrei algumas vezes. Falei sobre ele e apresentei suas estatísticas. Ele é um pesquisador de opinião pública. Ele diz que, apesar de sempre falarem coisas ruins sobre Trump, o apoio a ele, o apoio aos seus programas e projetos é maior do que o de todos os presidentes anteriores, desde o momento em que começaram a realizar pesquisas de opinião pública de forma contínua. É interessante que o Partido Democrata ainda acha que pode continuar com as mesmas políticas que adotava antes, com suas ideias mais estranhas para nós e para a maioria da população. Tipo aquela ideia de que homens podem jogar em times esportivos femininos. Que o governo é obrigado a pagar por cirurgias de mudança de sexo. E a pessoa entra no exército e de repente diz, quero mudar de sexo. Eles são obrigados a fazer a cirurgia e ainda por cima nós pagamos centenas de milhares de dólares por isso. E que para trabalhar como piloto ou médico, aliás, não é preciso escolher os melhores, mas sim pela cor da pele e pela orientação sexual. E então a vida de todos vai melhorar de uma vez só, e muito significativamente melhor. Então, senhores, aqueles que quiserem assistir a vídeos extras, participar de discussões e sessões de perguntas e respostas, tornem-se nossos patrocinadores. Então, isso pode ser feito por $36 por ano ou por $4 por mês. Se puder, participe com valores maiores. Pode ser $20 por mês. Pode até ser $98,5. Meus vídeos começaram a ser traduzidos para o inglês, francês, espanhol e português. O inglês foi adicionado, antes eram só os 3 primeiros idiomas. Os links estarão na descrição. E peço que vocês copiem esses links e enviem para amigos que não falam russo, mas falam um desses idiomas. Se você quiser deixar um like, agora é a melhor hora para fazer isso. E é muito importante, se possível, que vocês deixem seus comentários. Sim, se houver assuntos que vocês queiram que eu aborde, escrevam aí. Eu não sei. Por favor, não perguntem sobre os assuntos internos da Ucrânia, Rússia, Israel, mas sobre a situação aqui ou sobre as relações entre os Estados Unidos da América e outros países. Bem, eu meio que me interesso por esses assuntos e provavelmente posso dizer que talvez saiba um pouco mais do que as pessoas que não têm muito tempo para isso. Então é isso, por hoje é tudo. Até logo e até os próximos encontros.